mas é uma sonolência também maligna. Sabe quando você entra num lugar que tem muita opressão, não sei quem tem essa sensibilidade, um lugar oprimido, de muito demônio, você se sente oprimido? Então essa sonolência, essa distração, isso é um sinal no final dos tempos. Você tem que se ligar, não cair nessa, né? As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas estavam até com as lâmpadas, tinha azeite, porque a gente tem que entender também a realidade. Assim, as lâmpadas necessitavam antigamente de azeite. Elas estavam com lâmpadas com azeite. Só que tem uma duração aquele azeite. As nécias estavam com lâmpadas, tá vendo? Estavam aqui na igreja, estavam com lâmpada, estavam com azeite, estavam com unção. Óleo sempre significa unção. Estavam com unção. Mas as prudentes, olha como já estavam. Olha a diferença. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas que estavam cheias de azeite, levaram azeite nas vasilhas. Levaram azeite de reserva. Isso é ser prudente. Então, meu irmão, a unção de ontem é velha. Cada dia temos que buscar unção nova. Cada dia temos que buscar intimidade com Deus. E aonde a gente recebe unção? Lê a palavra, gente. Quantos aqui pegam a Bíblia? Está na hora de ir para a igreja. Aí vem, traz a Bíblia. Abre aqui, volta para casa. A Bíblia já tem até um estacionamento, né? Fica estacionada lá. E estou falando só para mim, né? Estacionada lá. Aí, hoje é dia de culto. Tira do estacionamento, bota debaixo do braço, senta, abre a palavra. Quantos aqui chegam e vão buscar um pouco mais? A palavra viva. É porque assim, às vezes é difícil entender a palavra. A gente tem que dizer, Senhor, me revela, eu não quero a palavra. Você pode pedir isso. Eu não estou falando para você que o cara pediu ousadia, hoje eu já consigo falar assim em público. Pedir conhecimento, Deus tem me dado conhecimento. Você tem que pedir as coisas. O povo perece por falta de conhecimento e porque não sabe pedir. Então, Senhor, eu tenho dificuldade de abrir a Bíblia. Gente, lá no Brasil, tem até, para quem tem dificuldade, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade até de se concentrar, que eu disse que no Japão não tem isso não, mas tem pessoas que têm dificuldade de se concentrar. Lá no Brasil tem desenhos animados contando a história da Bíblia. Entendeu? As criancinhas, aí de repente é uma maneira de você ver a Bíblia daquele jeito, vendo desenho, alguma coisa, você tem que aprender a palavra. Aqui está a nossa proteção, aqui estão as nossas promessas. Se você não conhece, é o manual de vida. Se você não conhece, você vai saber como é uma arma de guerra. A palavra é uma arma de guerra. Então, se você não conhece, estaciona ela lá, tem que tirar um tempinho. Hoje eu vou ler alguma parte, hoje eu vou aprender um pouquinho mais, vou buscar um pouquinho mais de conhecimento, amém? Esse CTPA aí que a pastora falou é uma bênção. E infelizmente tem os irmãos lá, eu sei quantos aqui estão aqui sendo abençoados, né? Não é maravilhoso isso que a pastora ensina? E no Brasil, que a gente tem isso dentro da nossa igreja, às vezes a gente fica revoltado que eu preciso ir. Precisa ir, uma bênção que ela já traz a palavra até revelada para a gente assim, muito mais fácil, né? Eu preciso ir. Eu falo para mim, quinta-feira é aquela da aula, eu falo, não marca nada, é meu dia de receber. Eu necessito ir na quinta-feira. Eu necessito receber uma palavra de Deus, entendeu? Para aprendizado. E aí continua lá, no 5, e tardando o noivo, parece que o noivo não chega nunca, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, tardando o noivo, parece que ele não chega, mas ele não está, né? Foram todas, olha só, presta atenção, marca na tua Bíblia, foram todas, mesmo que tinham azeite guardado, lembra? Mesmo as prudentes, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, por isso que eu falei, essa sonolência na igreja é maligna. Você tem que orar, quando você começar a sentir que está se acomodando. Gente, ora, Senhor, eu não quero ficar assim. Senhor, me desperta, Senhor. Eu não quero, Senhor. Sabe? Ora, a oração é para isso. A palavra tem poder. Senhor, eu não quero adormecer, me desperta. E mais à meia-noite, aí todo mundo pensa, Jesus vai vir à meia-noite. Não, meia-noite é aquilo que eu expliquei para vocês, o momento mais escuro da humanidade. O momento que está acontecendo mais catástrofe. Eu também fui questionada por um rapaz na Barra, como a pastora falou. Poxa, mas sempre teve terremoto, sempre teve... Quando meu marido me ligou para falar que estava tendo terremoto no Japão, a gente já tinha comprado a passagem, não tinha acontecido nada.
E eu estava indo fazer ginástica, não estava ligada em nada, né, de informação. Eu falei, não, meu filho, foi na China. Porque tinha acabado de acontecer na China, né? Aí eu falei, não, você está enganado, foi na China. Ele falou, não, no Japão. Eu falei, não. Depois eu vi, então está muito, as catástrofes estão muito simultâneas, ao mesmo tempo acontecendo muitas coisas, como a pastora já explicou, tá? E, então, mas à meia-noite eu ouvi o silbido. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então ele vai aparecer numa hora inesperada, um momento inesperado. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas noivas. Despertaram, né? E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, né? Minha unção está pouquinha. Me dá um pouquinho da sua. A unção, a salvação é individual. Eu não posso salvar meu marido. Eu não posso dar a minha unção. A unção do meu marido é dele. A minha unção é minha. Cada um tem a sua unção. Então eu não posso. E ainda mais assim, se essas as que não se preveniram descem para outra, elas não iriam ter suficiente para elas, entendeu? Então a busca é individual, o querer é individual. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas meu marido não quer. O que você vai fazer? Vai pegar em mim? Vai querer? Se vai querer. Não. Ó, você vai orar. Senhor, meu marido vai querer. Você quer que seu marido, se quem não tem um marido, uma mulher, um filho, né? Na igreja, ou está afastado. E a gente tem que orar: Senhor, eu não aceito, Senhor. Eu creio na promessa que eu e minha casa serão, Senhor. Eu não quero que nenhum dos meus filhos, eu estou pregando evangelho para todo lugar, como é que eu vou deixar, né, um filho, o meu marido? Ora em cima disso, amém? Mas você não pode passar o azeite para o outro. A unção é individual, a busca é individual, o querer é individual. E os ministérios, tem muitos casais, você vai ver, o ministério do meu marido não é, uma pastora não é um ministério de ensino. Mas ele é o verdadeiro pastor, né? Às vezes as pessoas ficam assim, porque ele é muito trabalhador e me questionaram às vezes. Mas ele é o pastor. O pastor é aquele que a gente não sabe, né? Eu tenho mais chamado para mestre. O pastor é aquele que apacenta, cuida das ovelhas. Meu marido liga para todo mundo. Ele cuida. Esse é o pastor, é o bom pastor, né? Que fica cuidando. Então, teu chamado, levita, tem tantos chamados que a gente tem que cuidar, mas cada um, a unção é individual. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem comprar. E vai tentar comprar azeite, vai dar tempo? Aí você vai sair correndo tentando comprar azeite, sabe? Pegar unção, mas o noivo já está na porta. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. As bodas é a época que a gente vai estar lá no céu com Jesus, tá? E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que nem vos conheço. Misericórdia. Nem vos conheço. Eu não quero ver isso. Em nome de Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então a gente não pode, muda para mim, a gente não pode, né? E como a pastora também falou um pouco da parábola da figueira, mais um sinal profético, né? Mostrando, não vou depois dever de casa também, como a pastora falou, para vocês abrirem, né? Estudar, meu marido já falou que o meu tempo acabou, para vocês estudarem a parábola da figueira. A figueira sempre fala de Israel. Israel é o relógio profético de Deus. Tá? Então, olha para Israel. O que está acontecendo por ali é o que está acontecendo, o sinal dos tempos. Olha para Israel, você sabe. Então, você tem que fazer como ali, como a pastora também falou, família de Noé e família de Ló. Tá vendo? Um obedeceu, foi toda a família salva, o outro lá, a mulher virou estátua de sal, né? Então, a gente tem que vigiar, porque a gente não sabe que horas vai vir um ladrão. Amém? Pode mudar, por favor. Isso aí depois vocês leiam a parábola da figueira falando sobre. E 2 Tessalonicenses fala sobre a revelação. Isso, né, precisava, porque fala sobre do anticristo, tá vendo? Que está segurando o anticristo dele se manifestar. Anotem e quem quiser depois dessa apostila, eu vou deixar esse material aí, vocês encomendem com a pastora Vera, tá? 2 Tessalonicenses.
capítulo 2, a partir do 6. E agora sabeis o que o detém. Detém quem? O aparecimento do anticristo mesmo. Nós estamos sofrendo toda a influência do espírito do anticristo, essa maldade, essa opressão, ainda é o espírito do anticristo, mas ele vai aparecer mesmo, ele só não apareceu ainda por causa disso. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, está vendo? Esse mistério da iniquidade já opera, é esse espírito que eu estou falando, o espírito do anticristo já está operando. Essa maldade toda pelo mundo, essas coisas todas, já é o espírito do anticristo operando. Aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem o detém? O Espírito Santo e a igreja, tá? Então, será de fato revelado o iníquo. O iníquo é o anticristo, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios e mentiras. Entenderam? Então, aí está falando um pouco como é que ele, né? Como vocês podem notar, eu falei, em Gênesis 49, 17 fala que ele virá da tribo de Dan, então ele tem descendência de judeu, tá? E em Daniel 11, que já me falaram que eu também estou sem tempo, então eu não vou, é o último slide, vocês também leiam depois. Provavelmente ele vai ter, ele não gostará de mulheres. Amém? Então, provavelmente vai ser homossexual. Não tem, né? E agora tem alguns questionamentos que talvez sejam que vocês tenham, que eram esses questionamentos que tinham lá no Brasil, né? Alguns questionamentos vão ser esclarecidos. E o que acontecerá com a mulher grávida que não for convertida? A mulher não é convertida e está grávida. Na hora do arrebatamento, o que vai acontecer? O bebê vai ser arrebatado, porque as crianças, né, até uma faixa etária, quando tem um discernimento, que a gente fala que é mais ou menos uma faixa de 12, 13 anos, por causa que foi a primeira vez que Jesus ele pregou, e até existe uma cerimônia a gente tem que ir muito para a cultura dos judeus. Tem uma cerimônia que quando a maturidade da criança virar, tipo, espiritualmente entendedora, né, na faixa de 12, 13 anos, se chama Baraká, uma cerimônia super bonita, se você for Israel. Então a criança já é responsável pela sua salvação, quando chega nessa idade. Então esses que já estão acima, não adianta a mamãe orar, a mãe orar adianta, não adianta, você já é responsável pela tua salvação, amém? Agora as crianças abaixo disso aí, já estão garantidas a salvação. Então o bebê será arrebatado, mas a mãe ficará, perdeu o bebê, como se ela tivesse perdido o bebê, tá? Crianças aí, como eu falei, crianças até 12 anos, é uma faixa etária, 12, não é exatamente 12, por aí que a gente vê por Jesus, por essa cerimônia judaica, né? Serão inferiores a essa idade, serão arrebatadas, e está lá a passagem, né? E eu falei sobre a cerimônia e tudo, para vocês terem uma ideia sobre esse julgamento. Algum judeu será salvo? Porque o judeu, verdadeiramente, ele não acredita em Jesus. É impressionante você andar naquela terra, naquele lugar, e os judeus não acreditam. Eles sabem que Jesus existiu, Jesus era profeta para eles, entendeu? Mas eles não creem em Jesus como Messias. Isso a gente fica assim, sabe? Aí quando a gente vê que a gente vai ter essa oportunidade, em nome de Jesus, de um judeu que se chama judeu messiânico, é um judeu convertido, aí porque ele tem toda a revelação do Antigo Testamento, você pode falar, fala sempre de Jesus. Tem, sabe, sempre Jesus escondido ali, né, aparecendo no Antigo Testamento. Então, quando esse judeu, ele se converte, gente, é uma coisa linda, porque ele conhece o Antigo Testamento. Os judeus, eles conhecem muita palavra, só que até o Antigo Testamento. Mas só com a revelação do Novo, de Jesus, é a coisa mais linda, amém? E, então, alguns judeus serão salvos? Sim, aqueles que já se converteram. Por isso que a gente também, a pastora faz esse trabalho muito lá, e ela tem uma promessa que ela iria pregar para muitos judeus. E creio que muitos judeus se converterão. A gente tem que orar por eles, porque eles são nossos irmãos. Eles, né, eles que são. A gente somos chamados gentios, né? Deus, por amor a nós,
Ele colocou os judeus nessa condição de meio cegueira e surdez espiritual para que nós fôssemos salvos. Por isso que temos que orar por Israel, por isso que temos que orar pelos judeus, porque foi isso por amor a nós. Entenderam? Não é idolatria, é por amor a nós. Ele deixou, a palavra de Deus fala que ele deixou o seu próprio povo escurecido e assim meio cego para entender a revelação dele. Amém? E tem como nos arrependermos e irmos para o céu depois da morte? Não, gente. Não. Depois eu queria que vocês lessem, que o meu tempo esgotou, a parábola, né? Essa parábola, anota aí, 16, 19, porque hoje a Bíblia não vai estacionar naquele lugar que você estacionava, você vai ler essas coisas, tá? E você vai ler sobre Lázaro, essa parábola, vou falar rapidinho só como ela é, a parábola de um... Meu marido está quase me notando. Lázaro, um mendigo, estava ali, né? Lázaro que foi da tumba, não. Um homem pobre, vivia ali à porta de um homem muito rico e cheio de chagas, todo ferido, e o rico nem ligava dele, nem ligava, tinha dinheiro sobrando, tudo, e os dois morreram. Só que esse mendigo, esse Lázaro, você vê até que os anjos vieram buscar. Olha só, quando você morre, os anjos vêm te buscar. Olha que glória. E logo depois morre esse rico. E aí, não fala que anjos vêm buscar, fala só que tem uma cerimônia, não sei o quê. E aí acontece que cada um vai para um lugar. Esse lugar que eles vão, hoje em dia não existe mais. Que chamava-se Seio de Abraão e ainda existe o inferno, né? Então, quem era de Deus ia para o seio de Abraão, antes da cruz, tá? Ou depois da cruz, a gente vai para o céu. Não existe mais seio de Abraão. Então, esse homem ele foi para o seio de Abraão, porque não tinha cruz ainda, e o outro ricaço foi para o inferno. E dava para ver, assim, tinha um abismo entre os dois, vocês vão ler isso, e aí ficava de lá o rico tentando falar, por favor, me ajuda, né? Aqui está quente, não sei o quê. Dava para ajudar, não tem como, sabe? Pula para cá, não tem. Ou é céu ou é inferno, essa é a nossa realidade. Ou você tem a opção de ser firme, né? Vencedor, receber essa coroa de vitória. Olha quantas promessas, depois Apocalipse, se eu tivesse a oportunidade de dar Apocalipse aqui para vocês inteirinho, pô, tem tanta promessa que os vencedores herdarão tantas coroas, tantas bênçãos, né? Então a gente tem que perseverar, é difícil. É fácil ser crente? Não é fácil. Não é fácil ser crente. A gente tem um preço a pagar. Vale a pena? Vale. Porque esse tempinho é pouco. E a salvação é passar a eternidade orando com Jesus, andando com Jesus. Eu me boto logo nessas bodas sentada do lado de Jesus, tá? E você tem que pensar assim: Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele vai dar lugar à mesa a todos nós. Amém? Então eu creio que Deus me trouxe eu digo para todos que têm a oportunidade de estar aqui, né, recebendo tanto amor, tanto carinho, para que vocês despertem, porque o chamado é muito grande dessa igreja. Amém? Vocês vão realmente levar o Evangelho, vão receber mais. O que vocês precisarem, vou deixar o meu e-mail, precisarem de informação, da palavra, se vocês tiverem dúvidas, eu estou aí para vocês me procurarem, tá? Amém. Tem que parar, senão a força do Evangelho está nas mãos dos jovens. Lá na igreja, quando a gente se refere aos jovens, qualquer coisa que você fala, aí eles gritam lá no meio da igreja, fazem aquele estardalhaço, né? Parece que a igreja está cheia de jovens, mas tem mesmo. Mas eles estão sempre se manifestando. Esse fim de semana a gente vai ter lá nas comunidades um grande evangelismo, uma comunidade com mais de 300 mil pessoas, na ilha do governador. Quando eu digo comunidade, todos sabem a que eu estou me referindo? Ou não? Nas favelas, né? Nos morros. Então a gente vai fazer um grande evangelismo. Tenho certeza que muitas almas aqui vão se converter. Até porque nesse lugar que eu estou falando, ali no Morro do Tendê, o traficante do local, a gente evangelizou ele bastante tempo, mas ele é muito difícil largar tudo, sair dali, porque ele nasceu, foi o que ele aprendeu a fazer.
mas ele é todo apaixonado por Jesus. Aí está todo Jesus grande no braço, deu uma ordem, proibiu mandou fechar todos os centros de macumba. Tu acredita nisso? Deu uma ordem, falou que quem não fechasse morreria. Isso aí foi isso mesmo. A coisa teve tanta repercussão que a associação deles foi até o governador e ninguém voltou para lá. Não se abre nenhum centro de macumba, de bruxaria, os morros que ele comanda. É interessante. Interessante. Agora ele deu ordem assim: qualquer igreja evangélica pode abrir, entendeu? Naquele lugar. É esquisito, você fica sem entender, né? Pode, você fazer um negócio doido desse. E o nosso Deus é um Deus de loucura, né? O Evangelho é uma loucura. Imagina você tem um colega seu dependente de cocaína há 30 anos, já fez 300 mil tratamentos e a pessoa não consegue se libertar. Ele chega na igreja, no dia seguinte ele está liberto. É loucura isso ou não é? Uma grande loucura o poder do Evangelho, a força de Deus através dos Evangelhos é algo tremendo. Por isso nós não podemos deixar de evangelizar. Por isso a chave da conquista, da vitória, do sucesso, da alegria, da paz, da saúde, nós temos nas mãos. O que estamos fazendo com ela? Interessante a gente pensar nisso. De fato, está nas nossas mãos, porque Jesus nos delegou, nos fez seus discípulos, e aos discípulos ele declarou que no Ide nós faríamos iguais a ele ou mais. Tá? Em base a isso, nós temos um encontro às 3h30 da tarde aqui. Vamos voltar, você vai almoçar, você vai comer bastante, né? Porque crente não bebe, não fuma, não cheira, se come. Crente come demais. E eu estou impressionado aqui com vocês no Japão, como vocês comem. Já ganhamos 3 quilos aqui por causa do Sequi, do pastor Comino, da pastora Vera, que comem. Samira come demais. Eu nunca vi nada igual, minha filha. Só o poder de Deus para manter aquele peso ali. Ainda bem que eu já sei. Eu sei que ela gosta de jejum, gosta de oração, de vigília, mas quando libera também para comer, Deus vai parar. Mas, gente, 3h30 da tarde nós vamos estar aqui falando do projeto Obed-Edom. Quem já ouviu falar? Quem entra no site da igreja? Quem aqui entra no site? Está errado isso. Vocês nunca entraram no site da igreja? Vocês não têm curiosidade para conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente está compartilhando? Na verdade, nós estamos vindo aqui compartilhar. Nós estamos vindo aqui trazer, entregar para vocês algumas coisas, ou tudo que Deus já nos deu. E porque o pastor Comino e a pastora Vera estiveram lá e falaram assim: Jonas, a gente fala a mesma língua. Rapaz, a gente está no mesmo espírito, no mesmo mover. Vamos fazer isso juntos, vamos caminhar juntos. Nós falamos é de Deus, por isso a gente está aqui, né? E a gente quer mostrar para vocês esse projeto, chamado Projeto Obed-Edom. O que acontece nele? Qual é a força que está nele? Qual é o poder de Deus que está nele? Tudo tem uma base bíblica, tá? E você vai conhecer isso. A Naira fala de Obed-Edom. Quem já ouviu falar em Obed-Edom? Alguns já ouviram falar, né? Pois é, mas eu vou deixar você curioso. A Naira fala de Obed-Edom com uma propriedade que vocês não imaginam, tá? Então ela vai dar uma palavra sobre Obed-Edom para vocês. Eu vou dar a parte prática do projeto e você vai ver que projeto de Deus. Porque antes de orar, eu quero dizer para você uma coisa. O que a Bíblia diz? Aquele que quiser ganhar a sua vida e aquele que vai perder aqui vai achar, né? Vai ganhar, vai ser ressarcido, vai desfrutar de uma vida plena de Deus. E eu descobri que quando eu dou a minha vida para o serviço de Deus, é quando eu mais a ganho. É impressionante isso. Não tem como explicar, não é matemático, não é lógico, tá? Mas a verdade é que quando eu separo a minha vida para o trabalho de Deus, para o reino, eu estou ganhando muito mais. Eu sou rico em saúde,
eu sou rico em alegria, eu sou rico em paz, eu tenho ganhado das mãos de Deus algo que eu considero fundamental para que um homem e uma mulher sejam felizes, que é o equilíbrio, é como analisar cada situação, não se abater diante dos conflitos, é uma segurança extraordinária que Deus dá. Eu era uma pessoa sem amigos e hoje tenho milhares de amigos, pessoas que estão juntas ali, sabe, obviamente pessoas do reino, né? Impressionante, e cada dia a gente vai alastrando mais. Por exemplo, tenho feito muitos amigos aqui, já tenho muitos amigos aqui. Estava bem preocupado porque a Naira estava fazendo isso tudo sozinha, ela era amiga de todo mundo, né? E ela disse assim: você vai ficar fora? Eu falei: não. Aí quando ela disse: você vai ficar fora desse projeto? Japão? Eu falei: não, eu vou contigo. Maristela e Marcos já se enciumaram. Eu falei: não, a gente quer ir também, né? Aí fizeram vir juntos. Aí o Marquinhos, ele tem uma característica muito interessante. Vou para lá, vou subir com o pastor Comino, arrumar o telhado, vamos fazer rede, vamos colocar computador para todos os departamentos da igreja. Então, vamos ver o que isso vai acontecer, se vai ficar só na palavra, né? Quero ver se a gente vai embora e vai ter rede funcionando aqui. Gente, quem está com fome aqui? Direitinho, com fome direitinho, aquela fome que é a maioria. Você que está com fome, então vamos ficar de pé para a gente orar por alimento. Sim, pastora Vera para falar. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Puxa, a maioria, né? Então, vamos estar juntos. Falando a respeito do encontro de casados, tem as mulheres estão querendo vir bem arrumadas e devem vir, os homens também, mas não se preocupe, você não tem aquele vestido de gala, coisa, bem bonita, né, o jantar. Só que de manhã venha de dentro escovar, que já no cabelo, porque é bem surpresa, né? Se vier também meio assim, depois vai sair na foto feio, porque começa desde cedo, né? Então você venha bem,